Então, pessoal, oficialmente estão dando boa noite para todos que estão aí. Agradecer desde já por estar dedicando esse tempo de vocês aí para poder assistir e prestar atenção no que eu tenho para compartilhar com vocês, né? Espero fazer valer a pena uma horinha de vocês aí, que é o tempo que eu estou estimando para a gente trocar uma ideia. Nada mais que isso. Tá bom? Então, aí, a dona Melissa aí ligou a câmera, Mel. Show, bem-vinda, Mel. Legal, mulherada tem que aparecer aí, ó. É isso aí. Olha aí, quem mais escreveu aqui? Vamos ver aqui. Muriel de Juí. Olha aí. Muito bem. Então tá bueno. Então, pessoal, para quem não me conhece, já vou me apresentar. Antes de mais nada, vou compartilhar então aqui a tela com vocês para a gente falar um pouquinho hoje sobre essa questão, como é que a gente pode se tornar, né? Como é que a gente pode ser um condutor de ambulância diferenciado. A gente sabe que não é só pegar, botar a bunda na ambulância, ligar a sirene e sair aloprando na rua. Não é assim que funciona. A gente precisa de muito mais responsabilidade. Olha aí, o Douglas ligou a câmera aí, ó. Mais um corajoso, ó. É isso aí, ó. É isso aí. Vamos lá, porque a gente não precisa ter vergonha. É isso aí. Então, gente, a gente sabe que para o cara ser um condutor diferenciado, principalmente no SAMU, né? Eu vou falar muito sobre isso, que foi o meu chão, né? Meu chão de 15 anos aí, tá? Então, quem é este ser que vos fala? Para quem não me conhece, nunca viu o Rafael pela primeira vez na vida. Então, sou casado, tenho 47 anos de idade, né? Já uma longa data aí, principalmente na parte do APH e na condução de ambulância, já se vão aí 15 anos, né? Então, porque já se foram 15 anos, né? Porque não sei se alguém de vocês me segue no Instagram, mas em abril desse ano eu fiz uma postagem que eu e mais 27 colegas fomos demitidos do SAMU aqui no município de São Leopoldo, né? Coisas de governo, de lei erradas que fizeram na época e a gente acabou pagando o pato, acabou sendo demitido, né? Então estou de lá para cá fazendo minhas coisas online, inclusive esse meu curso aí, que futuramente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o curso de pilotagem, né? Então, sou técnico de enfermagem também, né? Desde 2012 já formado. Instrutor de autoescola já fui também durante um tempo, né? Há pouco tempo também eu fiz um outro curso em agosto, lá em Porto Alegre, de instrutor de pilotagem defensiva e evasiva, né? Então, realizei aquele sonho de cavalinho de pau de ré, fechar cavalo de pau, fazer fuga. Então, já fiz esse curso prático aí também, né? 100% prático, foi 2 dias. Então, já estou habilitado também para dar esse tipo de curso prático de pilotagem de direção defensiva e evasiva, né? Emboscada, segurança de autoridades. Então, foi muito, muito válido esse curso aí, tá bom? Então, para a gente poder ser um condutor diferenciado, né? Eu botei 7 passos, mas agora eu lembrei, não são 7, são 8. Esqueci de corrigir aqui no slide, tá? Então, basicamente, 8 passos são importantes que a gente precisa ter em mente para se tornar um condutor diferenciado, né? Só que antes disso, a gente precisa atender alguns pré-requisitos da legislação, tá? Então, se a gente for olhar lá na famosa portaria 2048 do Ministério da Saúde, que está um pouquinho desatualizada, lá naquele item, na página 25, fala sobre isso aí, desses requisitos que o condutor de ambulância precisa ter, né? E ainda também não fomos reconhecidos como membro da área da saúde, né? O pessoal da Abranca, né, que é a Associação dos Condutores de Ambulância, estão numa briga lá em Brasília para tentar regulamentar com que o condutor de ambulância também faça parte do núcleo da área da saúde, tá? Porque a gente, até o momento, não é considerado como integrante da área da saúde, tá? Então, além disso, também aqui no Rio Grande do Sul, né, para quem é daqui, sabe que existe uma nota técnica onde fala também dos pré-requisitos para ser o condutor, nada muito diferente do que consta aqui na portaria 2048, tá? Só é acrescentado algumas coisas com relação a parte de cursos, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, e acho que não sei na região de cada um, é exigido muitas vezes apenas 20 horas de curso de APH. E o curso de BLS, né? Esse é padrão de 8 horas, tá?
Então, infelizmente, diminuiu muito isso. A gente tem muito profissional que ainda não está preparado, não tem a vivência, né? Só voltando à questão do concurso, quando eu estava no SAMU, quando eu fiz em 2009, foi feito um processo, né, a nível de concurso mesmo, onde do condutor foi exigido 200 horas de curso de APH. Então, foi um negócio assim, cara, e eu peguei meus certificados na época, comecei a somar, eu sei que deu 208, 210. Eu entrei ali pela questão da carga horária, né? Então, mas atualmente, de uns anos para cá, tem se exigido apenas 20 horas de APH de um condutor de ambulância, né? Sendo que ele é uma peça fundamental para ajudar a equipe também, tá? E além disso, a gente sabe que tem o artigo 145 lá no nosso Código de Trânsito, que também regulamenta todos esses pré-requisitos para que a gente possa se habilitar na categoria D, que normalmente é a mais é a exigida, né, para que isso possa conduzir ambulância, tá? Apesar de que existe aí uma briga há muitos anos também que com a categoria B, né, B de bola, eu poderia também conduzir ambulância baseado no PBT, mas isso é uma coisa que até hoje não se tem um consenso, mas via de regra, se a gente for ver qualquer anúncio para emprego para condutor de ambulância, eles vão exigir categoria sempre, categoria D, né, do camarada, tá? E fora isso, além de 21 anos de idade, não pode ter cometido essas infrações também para poder fazer isso aí, tá? E aí também, além de curso especializado, a gente sabe que lá na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, fala do famoso curso de CVE, né? Condutor de veículo de emergência de 50 horas, que na minha opinião, e o Eduardo, que já me conhece há algum tempinho, a Mel também, né? Sabe que aquele curso, e vocês que já fizeram vão concordar comigo, que esse curso de CVE de 50 horas aí é uma piada, né? Porque não se ensina nada do que eu já ensinei no meu curso, que eu tenho de pilotagem de emergência, que eu já conversei em alguns workshops, que tanto o Eduardo quanto a Melissa, não sei se tem mais alguém que já participou também, sobre sistema sonoro luminoso e posicionamento de ambulância, né? São outros dois workshops também já que eu já fiz aí. E essa piada desse curso de CVE de 50 horas, a gente não aprende nada sobre esse tipo de situação, né? Então, nesse curso de CVE de 50 horas também tem esses pré-requisitos, mas é basicamente um conteúdo de primeira habilitação. Se a gente for pensar, né, quando a gente teve que fazer isso lá em 2009, quando eu fui fazer o meu curso de CVE pela primeira vez, né? Foi presencial na época ainda, hoje em dia está tudo basicamente online, né? Então facilita um monte, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a formação, a qualidade do ensino, ela continua do mesmo jeito desse curso de CVE aí. Eu digo por experiência, porque quando eu dava aula na autoescola, eu também estava habilitado a dar esse curso para veículo de emergência, né? Então o conteúdo é fraquíssimo. Tá? Então vamos ao nosso primeiro passo aí, que a gente precisa ter uma preparação pessoal sempre, que é o ideal, sempre antes do plantão, a gente chegar para o plantão descansado. Então, na nossa residência, né, nosso primeiro passo é sempre procurar ter uma boa noite de sono, ou um bom dia de sono, porque dependendo da escala de cada um, às vezes é só o dia que tem para dormir, né? E a gente sabe que na nossa área, principalmente condutor, né? Eu já trabalhava uma época em dois empregos, né? Tem alguns colegas que às vezes já trabalham em três empregos como condutor, né? Então a gente sabe que o cansaço, o estresse não é fácil. Então tentar descansar na medida do possível é importante para chegar legal no plantão, né? A apresentação pessoal também, né? Então tem alguns lugares, algumas empresas, alguns enfermeiros, coordenadores que cobram essa questão de estar com uma boa apresentação pessoal, né? A nível de macacão, as mulheres cabelo preso, aquele negócio todo, tá? Uniforme em condições, né? Sempre ter uma roupa reserva, porque a gente nunca sabe o que vai nos aguardar. Seja um paciente que pode vomitar na gente, seja uma chuvarada muito forte que tu vai te molhar, ou tu vai ter que ir no barro pegar alguém embaixo de um carro, enfim, são N situações que a gente tem que estar sempre com uma roupinha reserva. Materiais de uso pessoal, né? Então é importante que a gente tenha. Isso a gente vai sentindo na medida do possível, que é, precisa ter uma tesoura, um cinto para levar a luva, em vez de botar no bolso. Então são coisas que a gente vai com o tempo se organizando por conta, porque infelizmente o serviço não fornece isso para nós, né? É,
Esse EPI nem são todas as empresas que fornecem, mas basicamente a questão de luva de procedimento, sim, isso lá em São Leopoldo e vários lugares que eu conheço é obrigação, tem que dar luva, né? Óculos de proteção e máscara, né? Bom, máscara nem se fala, aquela época do Covid, como a gente usou máscara aí a torta e direito, né? Foi uma loucura, tá? Outra coisa importante, né, da gente portar. Olha aí o seu Machado apareceu. Olha o seu Machado. Bueno, seu Machado, bem-vindo. Machado, não foge daí que eu vou precisar de ti depois, hein? Não foge daí, Opa, tamo tá? aí, boa noite. Então, outra coisa com relação à CNH, né? Hoje em dia facilitou muito para a gente ter a CNH digital, né? Então, a gente está basicamente sempre com o celular na mão, então é importante nós ter a CNH digital, mas eu acho importante, eu sempre carreguei comigo a CNH física também, que vai que um dia o tanto o guarda municipal quanto o policial militar não conseguir verificar, né? Ou sem internet, acabou a bateria, tu não tiver como acessar a CNH digital, eu acho importante a gente ter a CNH física também, né? Porque a gente sabe que a infração de trânsito não está portando o documento de porte obrigatório. Ah, então é isso aí. E tem situações também que a gente de empresas que exigem que tanto o condutor, técnico, enfermeiro use um crachá pendurado. Só que a gente sabe que para gente que trabalha na rua aí, lidando com todo e qualquer tipo de paciente, ficar com um crachazinho pendurado é pedir para o camarada, principalmente pega os psiquiátricos aí, ó, é pedir para o camarada te enforcar, né? Então, a importância do crachá eu não vejo nenhuma para nós que trabalhamos na área da saúde e estar utilizando um crachá, né? Não vejo muito sentido de utilizar, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro passo e uma questão de empatia, né? Sempre que possível, a gente conseguir chegar no mínimo uns 15 minutos antes do horário para render o colega, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente gostaria, daqui a pouco alguém fizesse no nosso lugar, se eu tiver um compromisso, alguma coisa assim, né? Então, às vezes, chegar uns 15 minutinhos antes também já facilita bastante, tá? Segundo passo, né? Que aí, quando realmente estou lá no plantão, vou começar o plantão, a gente fazer um checklist completo e bem feito da ambulância, né? Não é ser aquele copy list, copia e cola do que tá e era isso. Não, a gente precisa fazer esse checklist de uma maneira eficiente. Então, no início do turno, né? Não olhar só apenas a água do radiador e óleo do motor, o famoso calope, galope, que alguns comentam, né? É além disso que nós precisamos nos preocupar com o checklist da nossa viatura, tá? Parte interna e externa também é obrigação do condutor, né? Ou em dupla com seu técnico ou enfermeiro, então é importante também fazer esse cheque da viatura, tá? E como de costume, aí varia de cada lugar, mas basicamente sempre toda e qualquer alteração na viatura, seja durante, antes ou até depois no plantão, sempre informar, seja o enfermeiro ou o responsável, né? O chefe de frota que alguns lugares têm aí, tá? Então, cuidar do nosso bem, né? Nosso bem de trabalho, que é a ambulância, né? Então, tá com ela sempre em condições, pneu, combustível, e principalmente questão de cinto tá em ordem, né? Mas principalmente o camarada que vai conduzir essa viatura aí, tá? Terceiro passo, né? Que aí entra num grande problema, que é o chamado síndrome do super-herói, né? Camarada acha que entrou na viatura, ligou sirene, nada vai acontecer, né? Tem o corpo fechado e era isso, mas não é assim que funciona. Muitos de vocês que estão aqui estão, muitos já devem estar no dia a dia, já passaram alguns sustos, talvez até tenham sofrido algum sinistro de trânsito, né? Não mais nem acidente de trânsito, né? Agora a terminologia mudou para sinistro de trânsito. Desde 2020, se eu não me engano, que a gente não fala mais acidente de trânsito, é sinistro de trânsito, né? Então, a síndrome do super-herói ela é perigosa, principalmente quando a gente está começando, e eu digo por experiência, né? A questão da sirene ligada não me dá o direito de passar o sinal vermelho sem prestar atenção, sem parar, né? Quem já participou do workshop comigo sobre sistema sonoro e luminoso, viu que eu mostrei um vídeo lá de viaturas, uma viatura de bombeiro passando o sinal vermelho e vinha um carro no sentido perpendicular, né? Não preciso nem dizer o que aconteceu. Foi punk o negócio. E por que que eu digo de experiência da síndrome do super-herói, né? Eu tive um grande
um grande azar no meu primeiro dia de SAMU, na minha primeira ocorrência, que eu estava chegando com o paciente no hospital, eu consegui. Uma mulher bateu num carro, né? Estava vindo com o carro no pátio ali e acabou batendo de frente na ambulância. Sorte que estávamos a baixa velocidade e ninguém se machucou mais grave, né? Mas questão de atenção sempre, em qualquer momento. Outra questão, a condução perigosa, né? Aquele motorista de ambulância muito afoito, quer chegar logo, quer voltar logo, né? Acaba ocasionando uma condução muito perigosa e coloca todo mundo em risco. Não é só a viatura e a minha equipe, mas é todo mundo que está ao redor. Então, muitos não têm essa noção. Acho que é só sair e atender e voltar. Não é assim que funciona. Outra coisa que acontece muito, que a gente tem que estar atento, é cuidar para que a gente não fique com a famosa visão de túnel, né? Que a gente não vai estar prestando, a nossa visão periférica vai ficar prejudicada e o camarada não vai prestar muito atenção. Então, aquela visão em túnel ali, a gente precisa procurar ampliar esse nosso campo de visão aí, para não acabar ocasionando e, de preferência, evitando todo e qualquer acidente, tá? E não preciso nem comentar que na chuva o nosso risco aumenta muito, né? Se para um carro particular já é grande o risco, acima de 40, 60 por hora, vocês imaginem a ambulância, que tem uns camaradas que não andam na velocidade da via. Se é 60, os caras estão andando 80, 100, 120, né? A gente sabe que alguns tipos de ocorrência precisam andar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas de preferência na velocidade da via. A gente precisa ir e a gente precisa voltar, seja com o paciente e com a nossa equipe. Tá? Então, chuva e aqueles outros condições adversas de tempo que a gente já aprendeu lá na autoescola, é importante a gente sempre considerar na hora de estar conduzindo o veículo. Tá? O quarto passo, né, conhecer a malha viária da cidade, né? O hospital ou os hospitais de referência, né? Tem cidades que às vezes tem mais de um para onde eu levo o paciente, né? Posto de saúde também é importante ter essa ideia, escolas, né? Vários lugares dentro da cidade é importante que o condutor tenha essa noção, para na hora que entrar o chamado, o cara já saber mais ou menos que caminho ele vai fazer, né? Então a gente na época lá em São Leopoldo era muito legal que a gente tinha uma parceria com a Guarda Municipal, que a gente tinha um rádio, né? Acredito que deva ter até hoje um rádio cedido pela Guarda Municipal. Então muitas ocorrências ou qualquer alteração que tinha no trânsito, eles nos passavam via rádio. Então isso para quem era condutor era importante que o cara podia planejar uma outra rota, né? Na época das enchentes, quando teve aqui no Rio Grande do Sul em maio aí, o pessoal trabalhou bastante, né? Porque teve muito lugar aí que foi punk o negócio. Tá? Então, conhecer a malha viária é importante. Então, pelo que eu já falei aí, principalmente o hospital da cidade e hospitais de municípios próximos, né? Porque a gente sabe que no SAMU tem algumas bases que têm a suporte avançado que ela faz transporte de pacientes graves de uma cidade para outra. Então, o condutor da avançada tem que ter também esse conhecimento dos hospitais próximos aí do município, tá? Ah, uma coisa importante, às vezes o condutor quer fazer uns atalhos para chegar logo, né, no hospital, levar o paciente logo para o posto, mas nem sempre é interessante a gente fazer um atalho, porque as nossas vias para circular com as ambulâncias é um caos, né? Acredito que isso é uma coisa meio geral, não é só uma característica lá de São Leopoldo quando eu trabalhava, né? E a minha cidade aqui, Estância Velha, Novo Hamburgo, então muitas cidades têm um problema sério de asfalto, né? Então, pensar sempre no conforto do paciente, pegar a melhor rota possível, claro, nada muito longo, mas pensando no bem-estar do nosso paciente, né? A famosa palavrinha empatia, né? Então, por isso que eu sou muito a favor, principalmente em curso prático de pilotagem, a gente pegar o condutor ou o futuro condutor de ambulância, botar ele imobilizadinho numa prancha rígida e botar ele na maca ali e pedir para o outro andar na frente e andar aqui, ó, sentando o pé só para o cara ver qual é a sensação lá atrás de tu ficar batendo cabeça na maca, aquele colar e tu amarrado que nem uma múmia, muitas vezes na ambulância, né? Então, isso seria interessante se houvesse naquele curso de CVE lá no Detran, né, aquele de 50 horas, eles tivessem alguma coisa prática nesse sentido, né? Então, seria bem legal para o condutor saber qual é a sensação de ser paciente, né? Porque a gente nunca sabe o dia que a gente pode trocar de lugar, né? Então, sempre de olho.
não focar demais no GPS, né? Hoje em dia tá muito fácil utilizar o Waze, o próprio Google Maps para se deslocar e tal, mas às vezes essa tecnologia dá uma sacaneada na gente, né? Então nada como o bom e velho mapa, ter lá na parede da base o mapa da cidade preso, onde eu consiga mais ou menos traçar a rota, né? Eu usava muito pouco GPS, usava mais às vezes só dentro do bairro, sim. Porque se tu for pela rota que o GPS te faz, dependendo da programação, tu vai andar uns 2 quilômetros a mais só pensando em algumas coisas que o GPS raciocina. Então, não se preocupe mais com o GPS, né? Por isso da importância de conhecer bem a malha viária da cidade, tá? E fazer o PIPD, né, durante o deslocamento. O que que é o PIPD, né? É um mnemônio que a gente utiliza com relação a estar sempre procurando situações de perigo e como evitar, tá? Não vou entrar muito a fundo, senão a gente vai precisar de mais uma hora só para explicar o que que é esse PIPD aí, tá? Quinto passo, aí entra um detalhe muito importante que muitos condutores não têm essa noção do que a gente acabou de falar, que é conduzir a ambulância conforme a gravidade do paciente, né? Já teve situações que eu tive que andar 20, 30 por hora com sirene ligada, quase se arrastando, mas porque eu estava com o paciente politraumatizado ali atrás, né? Então tem situações que não dá para andar que nem maluco aí, só que quem está do outro lado, né? Quem é o condutor comum vai achar que esses malucos da ambulância estão andando devagar aí, com sirene ligada, né? Então, infelizmente, a população não tem essa mesma percepção que o condutor tem de adequar a velocidade conforme a gravidade do paciente, tá? É importante também sempre que possível, evitar que os colegas fiquem em pé dentro da ambulância e sempre que possível avise os colegas quando vai fazer alguma manobra. Ah, ó, vou dobrar à direita aí. Por isso da importância, né? Eu não sei se nas ambulâncias que vocês, quem conduz a ambulância atualmente, né? Se tem o espelho retrovisor aqui ou tiraram, né? Na época que eu tinha lá foi tirado, mas eu acho importante a gente ter aquele espelho retrovisor para a gente poder cuidar o nosso colega e o que se passa ali no salão de atendimento, né? Para a gente não ter surpreendido. Então, por isso que é importante sempre comunicação, né? Em alça fechada, como se fala com a equipe, tá? Então, adequar a velocidade, como eu falei, tá? E aqui temos alguns tipos de paciente que eu já comentei, sempre comento nos workshops que eu já fiz aí, quem sabe aí que a gente tem uma série de pacientes. Aqui são alguns, tá? Mas por que que eu tenho o psiquiátrico ali em vermelho, né? Que era o meu maior medo na época, que era um paciente psiquiátrico, além de bater no meu colega, ele poder vir ali, ó, e querer me dar um pescoção, eu conduzindo a ambulância e tomar um susto, né? Então, por isso da importância de a gente saber que cada tipo de paciente a gente conduz de uma maneira diferente a viatura, né? Eu não preciso nem comentar que paciente psiquiátrico, o ideal é que um policial militar, um guarda municipal, venha junto na ambulância com um colega, né? Para pelo menos dar esse auxílio aí caso o paciente resolva dar mais uma surtada dentro da ambulância, tá? Cuidar, então, essa questão de lombada, freada, né, buraco e deslocamento em comboio, né? A gente tem que ter uma certa postura, um certo cuidado quando está deslocando em comboio, tá? Não sei se já aconteceu com você, se é comum, né? Mas de vez em quando acontecia lá em São Leopoldo da gente deslocar as três viaturas, né? Então, além das três viaturas, que era uma avançada e duas básicas, a gente não, ainda tem o serviço da motolância lá, né? Então, iam duas motos ainda também para ajudar, para facilitar o deslocamento. Então, o deslocamento em comboio é muito importante a gente ter alguns cuidados, além da velocidade, não ficar muito perto, uso de sirene, enfim, mais assuntos aí que é para mais tempo de conversa também, tá? E condições adversas de tempo a gente sabe que vai influenciar diretamente na nossa condução, na nossa velocidade e a gravidade do paciente também, tá? O sexto passo, e aí é um grande problema que não é ensinado em nenhum lugar, de novo, volto a dizer de novo, aquele curso de 50 horas, como é que eu posiciono a ambulância no sinistro de trânsito, né? Ó, eu botei acidente ali, mas não botei sinistro, ó, errei no slide. Então, como é que a gente posiciona a ambulância no sinistro de trânsito, né? A gente não tem nenhum lugar que nos ensine isso, né? É raro.
Existe, né, uma questão de velocidade da via versus distância de cones, né? Só que também depende a quantidade de cones que eu tenho disponível na viatura, né? Basicamente, nas ambulâncias novas, quando vem, pelo menos lá no SAMU, quando vem ambulância nova, normalmente vinha só com 3 cones, né? Então, muitas vezes o pessoal tinha que botar por conta 5, 7, né? Às vezes 10 cones, se fosse possível, mas a gente sabe que nem sempre dá para carregar 10 cones na ambulância, porque tem suportes, principalmente as ambulâncias mais novas, que o suporte de cone fica lá na porta traseira, ela não vai aguentar, né? Não consegue suportar 10 cones, né? Normalmente só 13 já está de bom tamanho. Então, existe uma questão não só da velocidade versus a distância, tá? Ah, cidade e rodovia são situações diferentes de posicionamento de ambulância, né? Distâncias basicamente igual para colocar o cone, né? Mas basicamente com relação a posicionamento de viatura, existe um básico, né? O que que é o básico? 45 graus para a gente estacionar a viatura. E roda virada sempre, né? Nunca deixar a viatura reta e as rodas deixar reto também, né? Ângulo de 45 graus e as rodas viradas para o lado de fora da pista, tá? Com relação à distância dos cones, né? Existe uma distância mais ou menos determinada se é dia de sol ou dia de chuva, né? Então a gente sabe basicamente que isso lá na autoescola é ensinado e é uma regra que é importante a gente utilizar. Então, se a via é 80 quilômetros por hora, eu vou colocar o primeiro cone a partir da traseira da ambulância 80 passos, né? Que dá mais ou menos 80 metros. Vamos calcular um passo longo, 1 metro, mais ou menos, tá? Isso se for durante o dia. Agora, se for à noite, a gente precisa, no mínimo, dobrar essa distância, tá? Então, tem que ter essa boa noção de distância, conseguir colocar o cone a tempo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes numa ambulância básica está só o condutor e o técnico, e às vezes o técnico saiu para atender o paciente e tu ficou lá sinalizando, e às vezes o bicho está pegando, e o técnico, oh, vem me ajudar, vem me ajudar. Então é aquele auê. Mas na medida do possível, sempre sinalizar em primeiro lugar, né? Aquela regrinha básica aí. Vocês já devem ter visto alguns vídeos de acidente aí, o que que acontece quando o camarada não sinaliza, né? Há pouco tempo aí eu vi um vídeo no WhatsApp, num grupo que eu participo, que tinha um camarada atendendo a pessoa na pista de rolamento e só veio um outro carro e juntou, passou por cima dos dois, assim. Então, a importância da gente sinalizar é uma coisa crucial, principalmente se estiver no nosso veículo particular, né? Que a gente quer parar para ajudar e não se dá conta desses detalhes, né? Então, ambulância, imagina, mais ainda, que além de estar com todo o sistema luminoso acionado, tem que ter a posição correta dos cones para tentar desviar esse trânsito aí, tá? Então, existe também uma outra regrinha, uma outra convenção que a gente tem com relação a ter ou não já outra equipe no local, né? Atendendo, que é o posicionamento antes, se não tiver ninguém atendendo da ambulância, né? Ou se posiciona depois, se já tiver alguém ali no local do sinistro de trânsito, seja uma viatura da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar ou uma outra ambulância que esteja atendendo. Então, existem algumas convenções aí que é interessante a gente saber também como é que posiciona certinho a ambulância, tá? O sétimo passo, tá? Então, o sétimo passo, e aí entra mais um outro grande problema, que é a famosa utilização do sistema sonoro e luminoso, né? Que a gente não sabe, não sabe porque não é ensinado. A gente vai aprendendo com quem? No dia a dia, ou a gente escuta os veteranos nos passar essas informações, né? Deixa eu só ver que a galera botou aqui uns comentários aqui. O Alex, bacharel em Direito, masquetal, enfermeiro e condutor na Vigor. Responsável, a aparência também, somos visados, é isso aí, aparência é isso aí. E na região, operador radioamador, acionado, é isso aí. O negócio integrado eu acho muito importante. Pena que a gente não tem isso a nível de Brasil, né? Uma central única e um número único de emergência, né? A gente precisa ligar para cada serviço de emergência, se precisar do SAMU, precisar do bombeiro, da polícia, são tudo números diferentes, né? Que
Infelizmente, deveríamos ter uma central 9.1, que nem nos Estados Unidos, que funciona para qualquer situação, mas aqui é diferente o negócio, é outra realidade. Bom, então, como eu estava falando sobre o sistema sonoro e luminoso, né, a gente só aprende isso com os mais antigos, né, porque não existe basicamente um manual que fala muito sobre isso, apesar de que, se eu não me engano, lá no manual tem um manual de suporte básico, suporte avançado do SAMU, tem uma página lá agora que comenta alguma coisa sobre isso, tá? Mas não fala sobre que tipo de toque a gente utiliza, né? E qual tipo de toque, em qual situação a gente usa. Então, isso também existe algumas convenções que a gente sobre a utilização, tá? O que que a gente tem? Esse aqui é um manual bem antigo, até tirei uma foto, é uma raridade a gente ver isso aqui, que era daqueles manuais da Rontan, né? Como é que eles estavam ensinando a utilizar o sistema de sinalização, né? Tem alguns modelos que era o tal do S1, S2, S3, S4, F1, F2. Então aqui tinha um esqueminha como é que ele estava explicando para utilizar o sistema luminoso só, né? Então, mas a gente sabe que nem todo mundo segue, não a regra, né? Mas não segue o que está lá no manual, tá? Mas é bem interessante na época essa questão do acionamento do sistema luminoso, que nem ali no S4 é aquele que aciona tudo na viatura, o sistema sonoro e luminoso. O S3, quando tu tá lá atendendo, ele fica só com o sistema luminoso aceso, tá? A terceira missão, que é o S2, seria quando tu está em deslocamento do local da ocorrência até o hospital. E o S1 seria aquele básico que só pisca nos cantos, né? Então, cada ambulância tem uma configuração diferente. Tem alguns que é por número, enfim. De novo, volta ao quê? A gente precisa conhecer aquela caixinha de comando, aquele painel de comando da ambulância, como é que funciona esse sistema sistema sonoro e luminoso da viatura, tá? Então, vocês provavelmente, alguns já devem ter visto esses modelos bem mais antigos, da Idade da Pedra, né? Talvez até hoje existam algumas ambulâncias que ainda têm esse tipo de sistema sonoro e luminoso para acionar. Então, olha só as relíquias que eu achei, né? As fotos de alguns desses equipamentos aí na internet. Aí já existe um pouquinho mais moderno, já tá meio, mas né, muitas ambulâncias do SAMU têm esse esquema aqui, né? Então aqui ó, pode ver que é um, dois, três. Então tem as luzes laterais, os farol de busca, né? Que o pessoal fala, né? Isso aqui é importante, mas nem toda ambulância funciona, que é o direcionamento de tráfego, né? A gente se parar de frente com a viatura e a gente aperta esse botãozinho para a direita, quem vem em sentido contrário pode ver que a régua ela vai começar a piscar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda para desviar o tráfego, né? Então, muitos condutores não sabem utilizar isso aqui, nem todas as ambulâncias está habilitado isso aqui, né? E outro problema de visualização, de sinalização das nossas ambulâncias, que nem todas têm uma régua atrás que também faz esse desvio de tráfego, né? Então, é importante que a gente saiba utilizar isso, mas, além disso, como eu comentei já com o pessoal nos outros workshops, né? Quantos motoristas comum vão conseguir interpretar aquilo ali? Que aquela luzinha, né, que está piscando de um lado para o outro, quer dizer que é para eu ir para aquele lado, né? Então, por isso da importância de a gente usar os cones também para sinalizar lá na hora do sinistro de trânsito. Aqui já tem um outro modelinho, então aqui, ó, do S1 até o S4, né? E aí pode ver que esse aqui já não tem o sistema de desvio de tráfego, né? Para direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou do centro para as laterais, né? Esse aqui já é diferente. Então varia muito. Tem esse outro aqui também, né? Que ainda existe algumas ambulâncias aí, alguns talvez até ainda utilizem no seu dia a dia, né? Esse aqui era um que eu tirei da época quando eu trabalhava na Unimed. Esse aqui era um que nós tínhamos na Unimed e também no SAMU tinha uma desse modelo. Então essa aqui já tem, ó, essa caixinha de comando aqui já tem esses dois botões aqui que vai poder fazer essa questão do desvio do tráfego, né? Então varia bastante. Então tá ali, cabe a cada um dar uma testadinha, ver se
na barra sinalizadora na frente ali na ambulância, se de repente o cara apertar não só esse modelo, mas esses anteriores aqui das fotos, se daqui a pouco isto funciona ou não, porque tem situações que a gente vai estacionar de frente com a ambulância, né? Então seria legal que o camarada, ao visualizar isso aí, já fizesse esse desvio para um lado ou para o outro, tá? E esse aqui eu acho mais legal de todos, né? Para quem já viu isso, isso é da Heavy, né? Então é uma outra empresa que também, além da Hontan, que também faz essas transformações para ambulância. Esse aqui eu achei o mais prático de todos até hoje, porque ele é uma caixinha pequena, um pouquinho maior que o celular, aonde eu consigo segurar ele na mão. Ah, então, aqui na direita, onde está essa fotinho com o quadradinho vermelho, ele tem o PTT integrado também. Então, além de ter todos os comandos de sirene e a própria questão do sistema luminoso e sonoro aqui na caixinha, eu tenho esse PTT para poder falar aqui também. Então, esse eu achei o mais prático de todos, que além dele ser, eu posso ficar com ele na mão se eu achar necessário, né? Então, gostei bastante desse modelo aí, tá? O que eu vi semana retrasada, eu vi um vídeo de um outro camarada casualmente que eu conheço, que é o Leonan, né? As viaturas novas que eles receberam do SAMU, agora já tendo na própria buzina. Tu liga a sirene, quando tu aperta a buzina, ela já está trocando o tipo de toque. Então, isso eu achei um grande avanço das nossas ambulâncias, porque antigamente o condutor tinha que olhar para o lado para apertar para ficar trocando a sirene. Então, isso é uma coisa muito perigosa, porque esse meio segundo que eu tiro o olho para o lado pode dar uma bobagem. Então, essa função de poder apertar na buzina e já ir fazendo a troca da sirene, eu achei excelente a ideia dos caras, né? Então, tem alguns modelos de ambulâncias novas do SAMU que já estão vindo. Acho que é a Sprinter nova, se eu não me engano. Eu vou ver se eu acho o vídeo. Eu vou compartilhar lá no grupo VIP lá para vocês depois, tá? Então, esse é o esquema mais moderno que eu achei legal aí, esse sistema da Heavy aí, para que a gente possa acionar o sistema sonoro e luminoso da viatura, tá? E aqui no oitavo passo, né? Então, além de posicionar a ambulância corretamente, existe a questão de posicionar os cones também, aquela distância que eu estava comentando para vocês aí. Mas tem situações que se eu tenho 3 cones, existem algumas maneiras de utilizar esses 3 cones para sinalizar. Se eu tenho 5, existe uma outra maneira, né? Quem aqui já participou comigo lá do workshop sobre posicionamento da ambulância e dos cones, eu mostrei certinho algumas ideias, algumas sugestões de como a gente pode utilizar 3 ou 5 cones para dar uma melhorada na visualização, na sinalização da ambulância na hora que a gente estiver atendendo um sinistro de trânsito, certo? Quero dar só uma dica extra aí, que isso vale para o dia a dia, né? Que o condutor seja mais proativo, né? Não só fique delimitado, eu só apenas dirijo. Já ouvi essas frases de umas criaturas aí, não, eu só dirijo ambulância. Cara, o condutor não é esse cara. Se o cara tem essa mentalidade, vai arrumar outra coisa, porque o cara tem que ser proativo, né? Ele precisa demonstrar interesse em ajudar na ocorrência. Se ele já é um técnico de enfermagem, melhor ainda, que aí quem está ganhando mais é o nosso paciente, porque vão ser 2 técnicos que vão estar atendendo o nosso paciente. Então, quanto mais capacitação, melhor. Ah, eu até não sei que pé tá, mas existe, não sei se é um projeto de lei ou o pessoal comentou, que querem que futuramente o condutor de ambulância também seja técnico de enfermagem, né? Na época, quando eu trabalhava na Unimed, foi pré-requisito. Eu tinha que ser, além de condutor, eu tinha que ser técnico também, porque lá a gente muitas vezes, dependendo da escala, acabava exercendo ou uma função ou outra, né? Então, eu não sei se isso futuramente, para quem é condutor, não vai ser exigido que o cara seja técnico de enfermagem também. Ah, então é uma boa, já é uma profissão a mais que o cara tem, né? O cara se formando como técnico aí, ou quer pular direto para enfermagem, né? Quer ser enfermeiro também, já é outro upgrade já na carreira também. Outra coisa, né? A gente sempre aprende com os colegas mais antigos. Algumas coisas certas, as erradas não, né? Então, isso é uma regra do dia a dia, né? Todo dia a gente ensina e a gente aprende alguma coisa. Então, faz parte
do aprendizado do ser humano, tá? Saber localizar os materiais dentro da ambulância é extremamente importante para o condutor, né? Para poder auxiliar, seja o técnico, o enfermeiro, muitas vezes até o médico, né? Já aconteceu situações lá que eu, como condutor, o médico pediu algum auxílio. Às vezes o enfermeiro já estava fazendo alguma coisa, então o condutor precisa saber essa localização dos materiais, né? Principalmente da avançada, né? Da avançada, o cara tem que ter um plus a mais, que a gente precisa saber um pouquinho mais, mexer numa bomba de infusão se for necessário. Daqui a pouco o técnico, o enfermeiro está meio enrolado, né? E saber separar os materiais para o médico. O que que é um tubo, né? Uma guia, enfim, tem várias coisas que a gente precisa saber no dia a dia como condutor, não só apenas se limitar a conduzir a viatura, tá? Então, basicamente são essas dicas extras aí que eu quero passar para vocês aí, tá? E aí, como é que a gente pode, né? Então, aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre um próximo passo, né? Como é que a gente melhora a nossa condução da ambulância? Não ser mais um condutor do mesmo que existe por aí, para a gente ser um condutor diferenciado, né? Para qualquer coisa na vida, o conhecimento ele é importantíssimo, tá? Faz parte da nossa vida inteira. Todo dia a gente tem que estar adquirindo conhecimento e é uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, quanto mais a gente tiver, melhor. E na nossa área de condução de ambulância, mais ainda, porque a gente está lidando com o nosso maior bem, que é a vida. Então, o conhecimento ele é essencial para quem trabalha com vidas, que é o nosso caso, tá? Então, diante disso, eu estou lançando, né, a minha segunda turma do meu curso de pilotagem para veículo de emergência, tá? Tem alguns colegas, tem o Machado está aí ainda, o Machado foi da minha primeira turma, tá? Então, por isso que eu pedi para o Machado não fugir, não ir embora, porque depois eu queria que ele desse uma palavrinha, se ele puder, já que ele foi um dos primeiros alunos da minha primeira turma, então agora eu estou abrindo a segunda turma desse curso de pilotagem, tá? Então, o que eu vou ensinar, né, nesse curso de pilotagem, porque são 15 anos já que eu dediquei ajudando pessoas, então agora eu quero, nos próximos minutos aí, como é que eu posso ajudar vocês agora, que querem dar um próximo passo para melhorar a condução da ambulância de vocês. Então, explicar, né, ensinar para vocês quais são realmente as atribuições de um condutor, tá? Os próximos passos que eu vou falar agora para vocês são tudo coisas que, de novo, lá naquele cursinho de 50 horas, ninguém nunca falou qual é a real atribuição de condutor de ambulância, né? Então, nesse meu curso, vocês vão aprender qual é a atribuição do condutor de ambulância, tá? Como é que vocês vão fazer um checklist eficiente, tá? Existe o checklist comum, existe um checklist um pouquinho mais eficiente que a gente pode fazer, tá? Até, inclusive, na época, ah, eu até ia fazendo, mas não surgiu interesse do pessoal de fazer a questão no próprio Google, né? Existe o Google Formulários, a gente pode desenvolver um checklist, né? Isso a base que não tem um checklist informatizado, tem aquele famoso no papel ainda, né? A gente pode criar um checklist onde o condutor pode ler um QR Code ou acessar um link e o cara pode ir preenchendo o checklist no próprio celular. A gente implantou isso lá em São Leopoldo. Então, chegava no início do plantão, não tinha mais o papel, fazia tudo no celular, esse checklist aí. O nome do condutor, a quilometragem, o combustível, pneu, cara, então tinha uma lista. Eu tenho até hoje salvo o modelo aí, que se alguém tiver interesse depois em fazer lá no curso, a gente pode fazer uma aula extra aí sobre como montar esse checklist aí através do Google Formulários, tá? Outro item importante, né? E isso é uma coisa que muitos condutores não sabem como se posicionar corretamente, por incrível que pareça. Como é que eu sento no banco? Como é que eu regulo o espelho? A questão do cinto, né? Qual é o jeito certo de usar o cinto? Que eu já vi umas coisas bizarras. Eu tinha uns colegas que usavam o cinto de uma maneira ridícula. Piores os que não usavam cinto. Então, a gente, como condutor, tem que dar o exemplo dentro da viatura para todos, né? Então, a gente tem que saber essas coisas básicas e também para o nosso dia a dia, até no nosso carro particular, com a nossa família. Aqui em casa, os meus filhos estão doutrinados. Eu não saio do pátio com o carro se não tiver todo mundo com cinto, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar isso como costume para a nossa vida, e principalmente dentro da viatura.
tá? Então, eu também tenho uma boa parte sobre posicionamento, como é que a gente faz regulagem em banco, de espelho, né? E o famoso quarto pedal, que tem muitas pessoas que nunca ouviram falar na face da Terra, que é o quarto pedal que existe no veículo, né? Isso lá no curso eu explico também qual é a importância desse quarto pedal aí, tá? Eu falo também sobre a legislação para ambulância, né? Em específico, o nosso famoso artigo 29, que todo e qualquer condutor tem que saber de cor e salteado, porque esse aí é a nossa grande defesa para todo e qualquer problema que a gente possa ter na via, no caso de se envolver num sinistro de trânsito. Então, o artigo 29 ele tem que estar aqui, ó, decoradinho na cabeça do condutor, mesmo porque tem algumas infrações aí que pode acontecer do condutor de ambulância levar uma caneteada. Tá? Então, isso lá eu explico também quais são esses itens aí da legislação. Tá? Também falo bastante sobre o sistema sonoro e luminoso, quando e como utilizar, qual sirene, né? Essa é indicada para deslocamento com o carro lá na frente, essa aqui é para quando o trânsito está muito carregado, essa aqui é para isso. Então, tudo isso eu explico lá. Sistema luminoso, né? A gente sabe que tem três, quatro opções, mas para que serve cada uma, né? Que eu comentei com vocês ali naquela caixinha de comando. Você tem a opção do desvio de tráfego, como é que eu utilizo? Para que lado eu aperto, né? Então, tem tudo isso lá que eu explico também, tá? E por último, a questão do posicionamento na ambulância e, juntamente com isso, como é que a gente utiliza os cones, né? Então, esse último item, os últimos dois itens, o uso da sirene, do sistema sonoro luminoso, eu criei um workshop separado e também criei um outro workshop aqui sobre o posicionamento da ambulância e dos cones, né? Casualmente aqui eu me lembro do Eduardo, da Melissa, teve mais alguém aqui que participou também, que está aqui no grupo, que participou de algum daqueles meus outros workshops. Então, eu expliquei sobre isso, né? Eu falei sobre essa questão de quando e como a gente utiliza. Então, dessa vez agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu curso completo, então eu quero, em vez de deixar ele desmembrado, como eu fiz antes, agora eu quero fazer o curso completo para que vocês tenham esse acesso aí, tá? Para poder aproveitar aí todo esse conteúdo aí que eu levei muito tempo bolando, porque se vocês for parar para pensar todo este conteúdo aí, não tem por aí. Não existe um curso que explique tudo isso e detalhado como eu fiz assim, tá? Então, como é que é o treinamento? Ele é 100% online. Ah, dá para aprender a pilotar online? Pilotar virtualmente, não. Mas o conhecimento básico, para na hora que vocês estiverem lá, com certeza. Ah, e quais são as vantagens? Depois a gente vai falar qual é as vantagens de a gente fazer esse curso online aí, tá? Para quem participar do curso, né, quem entrar no curso hoje, vai ter acesso a uma comunidade de alunos no WhatsApp, né? Eu tenho até hoje da primeira turma, então agora eu vou criar, né? Já criei até o outro grupo desta segunda turma de alunos no WhatsApp, que ali a gente pode trocar ideia. Ah, aconteceu um acidente, olha esse vídeo, o que que daria para fazer? Não sei o quê. Então a gente está no grupo lá para trocar ideia. Essa é a finalidade dessa comunidade de alunos, tá? Ah, material de apoio em PDF. Então, na época lá, quando eu dei as aulas, né, eu fiz todas as aulas online na primeira turma, fazia com todo mundo no Zoom, assim como eu estou fazendo com vocês, e depois eu desmembrei as aulas, tá? Mas sempre, no início de cada módulo, tem um material em PDF de tudo que eu apresentei durante a aula, tá? Vai ter um certificado de conclusão, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que é o certificado de conclusão, certo? Então, isso é importante. Em alguns lugares isso pode ajudar naquela questão do currículo do condutor, de horas de curso, né? Para poder aproveitar. Tem alguns que até aumento de salário já aconteceu, né? Então, o certificado ele é importante, faz parte, tá? E aí, durante o decorrer de um ano, né, que é o período que vai ter a validade do treinamento, toda e qualquer atualização que eu fizer, vai ter direito aí também o aluno que entra hoje, certo? Então, as vantagens do curso online, né? A questão dele ser um valor mais acessível e a questão do tempo, porque a gente sabe que curso presencial muitas vezes são 2 dias. Então, o cara tem custo de deslocamento, às vezes tem custo de um hotel, tem um monte de outros custos a mais que no online a gente não tem, que é pagar o curso e poder fazer o quê? Assistir a hora que eu quiser, o dia da semana que eu quiser, posso estar no meu plantão, estou com folguinha, eu olho o curso, né?
um aprendizado personalizado, porque o conteúdo ele é personalizado para aquilo ali, não é nada com muita encheção de linguiça, né? E além disso, além da flexibilidade do horário, durante um ano vocês vão poder assistir quantas vezes quiser. Ficou na dúvida em algum item lá, vou lá assistir aquela aula de novo lá que o Rafael tem, de repente aquilo ali vai me tirar a dúvida, né? E não puxando para o meu lado, mas são 15 anos para ajudar vocês. Então eu tenho, né, uma certa autoridade no que eu estou explicando, no que eu estou falando, porque são 15 anos com a bunda na ambulância, né? Ajudando e socorrendo bastante gente por aí, né? Já sei lá quantas pessoas ou 1.000 pessoas eu ajudei em 15 anos, né? Mas não era esse o objetivo. O objetivo era fazer a minha função, né? Descobrir a minha vocação, que eu descobri depois, né? Que é poder ajudar as pessoas, né? Então, ajudei durante 15 anos as pessoas socorrendo na rua e agora quero ajudar vocês, para que vocês também possam se tornar um condutor diferenciado, alguém a mais para ajudar na equipe de vocês, certo? A plataforma do curso. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Aqui, apareceu. Tá? Então, aqui, essa é a plataforma do curso, tá? O curso está hospedado lá na Hotmart. Então, essa aqui é a área de alunos, tá? Então, já temos aqui o módulo de boas-vindas, certo? Essa aula de boas-vindas eu vou gravar depois com quem entrar no curso. A gente vai fazer uma aula online de boas-vindas para que eu conheça melhor quem são os alunos que vão estar entrando aí nessa segunda turma, tá? Então a gente vai ter o nosso grupo VIP, a nossa comunidade de alunos aí no WhatsApp, que eu comentei com vocês, tá? A gente tem o suporte também, tá com alguma dúvida, não estou conseguindo acessar uma aula, deu um problema ali, então o suporte é mais nesse sentido. Ah, perdi meu login, como é que eu faço? Então tem aqui suporte no WhatsApp, ó, só vai abrir aqui, tem o nosso suporte que funciona em horário comercial, então tem o botãozinho, é só clicar e tá tudo certo, tá? E aí depois aqui a gente começa propriamente no curso, tá? O que que eu já quero, o que que eu quero, opa, o que que eu troquei o, volta para cá, cadê você? Aqui. Então, o que que eu quero comentar com vocês? Então, aqui no módulo um, ó, então todas as aulas da primeira turma estão aqui. Então, é o conteúdo que não mudou, por isso que eu deixei aqui, tá? Cadê? São 4 aulas, né? Pode ver, ó, aula de 9 minutos, de 10 minutos. As atribuições, a última parte que é um pouquinho mais, tá? Mas são tudo aulas assim curtas. Que na época, quando eu gravei o Machado, que tá aqui, que não me deixa mentir, chegava a durar 1 hora e meia, às vezes 2 horas. Então eu desmembrei todo aquele conteúdo que eu gravei lá. Isso foi em janeiro, fevereiro de 2023. Então, eu desmembrei todas elas em tópicos aqui. Se o cara quer assistir um tópico específico, tá aqui. Ah, eu quero ver do calope, tá aqui, ó. O cara vai lá, clica e era isso, tá? Ó. Então, aqui nós temos 6. Aqui tá aquela aula do checklist que eu comentei para vocês, tá? A outra aula de postura no habitáculo também já tem aqui, ó. São tudo aulas curtinhas, ó, mas bem objetivas, sem muita frescura, tá? Porque eu tenho pavor de coisa que demora muito, tá? O módulo 4 aqui, então, sobre o Código de Trânsito, que a gente estava falando do artigo 29, né? Aqui tem a questão de uns vídeos que eu fiz na época, quando eu estava no SAMU, então, esse deslocamento com a Hilux, é uma Hilux que ainda tem no SAMU, para quando a gente estava na moto e era dia de chuva ou estava sozinho, às vezes na motolância, em vez de sair na moto sozinho, a gente saía na Hilux, né? Para poder auxiliar as equipes também, tá? Aqui eu falo do PIPD, importância do uso do farol baixo, que tem muitos condutores de ambulância que não ligam, tá? E aqui as infrações, né? Sirene após 22 horas, pode ou não pode, né? Então, tá tudo explicadinho. E aí, o módulo 5, que é o uso do sistema sonoro e luminoso e do posicionamento da ambulância de cones, essas 2 aulas eu vou fazer ela online, ou seja, eu vou fazer ao vivo com quem estiver ali dentro, tá? Quem entrar para o curso, eu vou fazer ao vivo essas 2 aulas, porque eu sei que é uma aula que dá muitas dúvidas. Eu vi isso quando eu fiz o workshop com alguns que estão aqui, tanto o Eduardo quanto a Melissa, né? Então, eu gosto de abrir o espaço para tirar algumas dúvidas. Então, essas 2 aulas são as únicas que elas não têm conteúdo disponível ainda, tá? Isso aí a gente vai gravar depois para quem entrar na segunda turma do curso, certo?
Aí depois tem o outro item de depoimento, né? Quem quiser fazer um depoimento depois, até tá ali método CVE, que era o nome antigo que eu tinha, né? E gerou um pouco de confusão, porque o pessoal achava que esse CVE era aquele curso de 50 horas. Então eu me incomodei muito por ter colocado na época método CVE. Então por isso que eu troquei agora e é curso de pilotagem já para não misturar uma coisa com a outra, tá? E aí depois, por último, aqui tem a questão de solicitação do certificado, né? Tem um videozinho explicando aqui como é que faz para solicitar o certificado. Ah, então vocês podem ver que é bastante coisa para o camarada ter, ter de conteúdo. Ó, aqui fala em 37 conteúdos, tá? De carga horária, contando com as duas aulas que a gente vai gravar aqui, que é do sistema sonoro, luminoso e posicionamento, vai dar um total de mais ou menos 10 horas aulas no total, tá? Bem tranquilo. Certificado, aqui, ó. Esse aqui é o certificado, tá? Botei o nome do meu filho aqui, um CPF fictício, tá? E aqui a parte, né? Normalmente tem a validade de um ano aqui, e aqui está a grade, né? O conteúdo programático. Então, esse aqui é o certificado também do curso depois, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, falamos da plataforma do curso, tá? Então, para quem não é esse curso aqui, agora preste bem atenção. É para aquele camarada que acha que pilotar e dirigir uma ambulância é só dirigir rápido. Vocês sabem melhor do que eu que não é assim, tá? Não, esse curso não é também para quem não está disposto a investir o seu tempo e esforço para aprimorar suas habilidades. Porque de mais a mais nós estamos lidando com vidas, tá? Isso aqui também não é para quem não tem compromisso com segurança no trânsito, com a vida de todos que estão no trânsito, inclusive a sua. Então, não entra para o curso se não tiver, né, esse compromisso, tá? E quem não quer evoluir, acha que tá bom assim, do jeito que eu dirijo há anos, ou, tô começando agora, mas eu vou fazer do meu jeito. Então, não é para você esse tipo de curso se estiver com esse pensamento, tá? Mas então, para quem é o curso? Aí muda de figura. Que aí seja para quem é iniciante, quer aprender as técnicas corretas, né, as práticas seguras desde o início, para não fazer o que eu fazia lá no início, tá? Também é para motorista que já é experiente e quer aprimorar um pouco mais as suas habilidades, né? Não só para se destacar ainda mais, isso o iniciante também, né? Condutor iniciante, para já chegar sabendo o que está fazendo na ambulância, não cair de paraquedas no primeiro dia e, onde é que aperta, onde é que liga isso, como é que é a sirene, qual que é o uso? Não. Então o cara já vai chegar na hora de ir para a ocorrência, já vai saber o que está fazendo. Tá? E até isso é legal, que aí a tua equipe já vai te ver com outros olhos já. Já vai chegar sabendo o que tu está fazendo e a maneira que tu vai estar conduzindo, tá? E também, se alguém é profissional da área da saúde ou do resgate, né, já teve situações de técnicos querendo fazer o curso de pilotagem de emergência para entender mais ou menos o que se passa na cabeça de um condutor, ou também querendo deixar de ser técnico e querer migrar para ser condutor de ambulância também. Que uma coisa é eu estar sentadinha do lado e sempre aquele, meu Deus, será que ele vai frear? Minha nossa, ele não vai parar. Vai passar a ambulância ali. Meu Deus, passou, né? Vai, agora tem que manobrar. Ih, acha que ele vai conseguir manobrar? Então, existem essas questões que alguns colegas duvidam da nossa pilotagem, né? Então, isso com o tempo a gente adquire, mas principalmente a confiança dos colegas, né? Então, é para esse tipo de pessoal o curso também, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, atualmente eu dou curso presencial, tá? Onde eu cobro R$ 300 a hora. Então, se a gente fizer uma continha básica de padeiro, um cursinho de 8 horas, eu cobro R$ 2.400, tá? Mas fiquem descansados, como eu falei que é online, esse aqui é presencial, então fique tranquilo que não é esse valor que vocês vão precisar investir no curso, tá? Fiquem bem tranquilos. Só que antes de eu passar o valor, eu quero dizer para vocês que a gente vai ter bônus para quem entrar na turma, que eu estou fazendo o convite para algumas pessoas da área da emergência para dar uma aula para nós. Como a gente vai ter um período de um ano para falar e poder não só assistir, reassistir as aulas, o meu objetivo é que durante uma vez por mês eu consiga convidar alguém bem conceituado na área de emergência, talvez alguns vocês conheçam, né? Não vou dizer nome ainda porque eles não me confirmaram, mas eu já fiz o convite lá. Então,
o bônus um vai ser essa aula com esses convidados aí que já trabalham na área, assim como eu, há bastante tempo e tem experiência para compartilhar com vocês também, tá? E o bônus 2 vai ser só hoje o bônus 2. Os 5 primeiros que se inscreverem hoje no meu curso de pilotagem vão ter direito a uma mentoria individual de 1 hora comigo. Então, além de ter o curso para assistir, vai poder ainda a marcar, né? A gente vai marcar um dia que possa nós dois, né? Então, fazer uma mentoria de 1 hora, onde tu vai poder daqui a pouco assistir umas coisas nas aulas, vai fazer as anotações e vai poder me perguntar isso durante 1 hora, tá? Então, esse é o bônus 2, mas esse bônus é só hoje, tá? Quem deixar para comprar amanhã ou depois não vai conseguir, não vai ter direito a essa mentoria individual comigo, tá? Vão ser só os 5 primeiros aí, tá? E aí eu só vou divulgar quem foram os 5 primeiros lá no grupo de alunos depois para quem entrar hoje, tá? Porque eu consigo ver na plataforma ali, pelo horário de compra, eu consigo depois dizer lá quem foram os 5 primeiros, tá bom? Então, para quem quer entrar para esta nossa nova turma, né, a segunda turma de pilotagem, o valor não será de 392. Fiquem bem tranquilos, porque a gente está entrando, estamos no meio da famosa Black Friday, então, como eu falei lá no grupo para vocês, eu ia fazer a minha Black Friday do meu curso também, tá? Então, ao invés de 392, eu vou dar R$ 200 de desconto para vocês. Então, vai ficar por 192. Olha que coincidência, 192, hein? Que número bem interessante esse, né? Então, esse vai ser o valor que pode ser feito no Pix, ou se quiser parcelar, pessoal, dá para fazer até em 10 vezes no cartão aí, bem tranquilo, tá? Aí dá 10 vezes de 22,38, certo? Então, uns recadinhos importantes aqui, tá? Então, esse aqui é o valor, deixa eu já pegar logo. Eu já vou colocar o link agora aqui no chat para quem já quiser adquirir agora, se não pode adquirir depois, eu vou botar lá no grupo também de alunos, tá? Então tá aqui o link, botei o link aí no chat para quem quiser adquirir, né? Ou quem tá no celular aí, né, quer ver depois, mas o detalhe é que vai perder a mentoria de 1 hora comigo, tá? Se deixar para comprar para depois, tá? Então tá aí o link, depois eu boto lá no grupo VIP também, tá? Então, eu só quero fazer umas combinações, uns recados aí, tá? Então, a aula de boas-vindas, como eu falei lá no início, então, eu quero fazer com vocês, tá? A gente vai combinar lá no grupo de alunos para quem entrar hoje na segunda turma aí depois. Eu vou abrir as vagas hoje, tá? Elas vão ficar aí mais ou menos 7 dias no ar, essas vagas, tá? Depois disso, eu vou encerrar, ou se a quantidade de alunos fechar antes do tempo, eu encerro antes, mas a princípio eu vou deixar até quarta que vem o link aí, vou botar lá no grupo VIP lá, para quem quiser adquirir, tá? Então, a aula de boas-vindas a gente vai combinar. Então, os 5 primeiros que se inscreverem hoje, né? Já tá valendo o link aí, a gente vai combinar, então, aquela 1 hora de mentoria para os 5 primeiros que comprar. E o que eu falei antes, o módulo 5 e 6, que é sistema sonoro e luminoso, e posicionamento da ambulância e dos cones, a gente vai fazer ao vivo daí com quem tiver aí nessa segunda turma, tá bom? Antes de eu ir para as dúvidas com vocês, queria saber se o Machado está aqui ainda. Machado, ô criatura, Tô, Machado, tô aqui. tu vai ligar a câmera ou não vai, Machado? Opa, E, deixa eu tô só, aqui. deixa eu só interromper aqui o nosso compartilhamento, porque aí agora vai ficar um negócio legal agora aqui. Ô, Machado, tu que foi aluno da primeira turma, eu vou te botar num pepino aí, dá a tua Ai, ai, opinião ai. sincera sobre o que que tu achou quando tu entrou ano passado aí para nossa turma aí do curso, dá teu depoimento para a galera aí. Ah, foi bem como tu falou lá na época, né? Tu começou no SAMU e ninguém te ensinou nada, tu teve que aprender na marra, e aí tu montou todo um método que agora tu passa esse teu conhecimento para ficar mais fácil para quem está começando, que nem eu estava começando na época.
E aí me ajudou bastante. Ah, tá louco, mudou totalmente a visão do para condução e para segurança da equipe. E detalhe, né? Vocês que estão vendo o Machado hoje pela primeira vez, o Machado continua ainda pilotando ônibus. Sim, Pois é, então continuo. vocês já vê, o cara já tinha uma outra percepção de conduzir veículo maior, então também agregou, né? Até na época ele mandou umas fotos lá no grupo das amarração do cinto de segurança que os bonecos botavam ali, né? Vai, Então, continua, Rafael, continua ainda, pelo continua. amor de Não Deus. muda, não muda. O Tá louco. pessoal continua amarrando o cinto, achando que aquilo ali vai ser, eu não vou ser multado. Só que eles não sabem, né, para que serve o cinto. Não, deixa, até dar com a cabeça no para-brisa vão descobrir qual é. Um passageiro voar lá se não estiver andando muito rápido, né? Tá louco. É verdade. Mas que bom que agregou para ti. Show de bola. Ah, bastante, bastante. Valeu, Mudou valeu. completamente a visão. É, a ideia é essa, a gente não acha por aí, né? Nada nenhum. Tu até pode pesquisar no YouTube, em algum lugar, mas tu vai achar muito pingado os conteúdos aí, até tu achar o que tu quer. Então, por isso também que eu acabei criando naquela sequência, que eu acredito que ficou legal, né? A sequência de aprendizado ali para vocês também, né? Então, mas a ideia é essa aí. Valeu, obrigado, Machado, pelo depoimento aí. O Tamo aí de novo. Eduardo também, o Eduardo que já participou de outras edições dos outros workshops, né? Quer acrescentar alguma coisa, Eduardo, para a galera que não me conhece, o que que eles acham, né? Se eles podem confiar no Rafael, no conteúdo que ele apresenta, tu que já foi aluno também, né? E aí, seu Rafael, tudo certo? Como é que Tudo. tem, galera? Cara, é só confiar, né? Essa tua bagagem aí de 15 anos é boa, né, cara? E é uns detalhezinhos que a gente já tá em um tempo aí que a gente quer passar pro próximo e às vezes não tem esse conhecimento, né? Transbordar esse conhecimento pro próximo. É uns detalhezinhos que acrescenta um monte, né? Que A bom. gente acha que não vale muito a pena aprender, mas todo o mínimo aprendizado é o suficiente. Conhecimento não ocupa espaço, né? Como eu falei antes, né? Então é Sempre, sempre. importantíssimo. Show, show de bola. Tem mais o Eduardo também, tem o nosso outro amigo Eduardo lá de São Paulo, lá também. Estamos com dois Eduardo. O outro Eduardo também, Eduardo, quer dar teu depoimento também, que tu que já participou também do meu outro workshop lá. Tem que ativar o teu microfone, senão o povo não vai te ouvir. É, Agora sim. só tenho a agradecer aí o conhecimento que você passou para a gente aí, veio agregar muito para mim, agregou muito na condução de ambulância, né? Então, só Ainda mais na agradecer aí. situação de vocês aí, com o fluxo de atendimento que vocês têm aí, que é uma Aqui loucura, né? aqui é Aí loucura, é, aqui Santo André é uma é, doideira, deve ser esse trânsito de São Paulo em todo, né? é, aqui é loucura, aqui é doideira. E bom, Mas isso é aí, que é o legal, né? Do conteúdo, a gente consegue ampliar ele para o Brasil todo, não é uma coisa só da sim, região. Claro, tem algumas particularidades do Sul, aí em São Paulo tem outra, e assim por diante. Mas o geralzão do conteúdo é em legal que a gente geral, consegue atingir todo mundo, né? Esse é o meu sim. objetivo, né? E bom. Não, mas é de bom grado. Agradeço mesmo o conhecimento aí que você passa para a gente aí. É sempre bem-vindo. Então tá, então tô esperando tua inscrição na turma aí agora, aí. Tô esperando, vai ficar uma semana no ar, tem uma semana para decidir, depois vai acabar. Não, eu vou pensar com carinho aí, vamos ver. Pensa com carinho aí, pensa com carinho aí. Show de bola, obrigado. Então vou deixar aberto agora, então, pessoal. Quem tiver dúvida aí, é só liberar o microfone aí, pode perguntar aí. Estou à disposição que vocês tiverem de dúvida aí sobre o nosso curso de pilotagem. Bom, ninguém tem dúvida, acabar. Então eu expliquei muito bem, então ninguém vai perguntar nada aqui, mas eu tô melhor que eu esperava, então. Rafael, boa noite. Buenas, fale. Tudo bom, Rafael? É Tudo o Douglas certo? aqui, Santo André. Fala, seu Douglas. Gostei Como é que tá a coisa? fundo aí, a moedinha aí do SAMU e tal, gostei aí.
É. Ah, pra mim, daquela vez do primeiro workshop que tava o Du, que trabalha comigo, né? Aham, Tu já tá comigo já há 2 anos. Todos, a partir hoje, o pessoal que eu contrato lá passa por. O Du, ele é nos meus braços direitos, entendeu? Que acompanha o pessoal na contratação, ele que me ajuda a avaliar joia. e dá dica pro pessoal, entendeu? Pra quem nunca fez, nunca participou do workshop, eu não tenho nem palavras de que falar, entendeu? Que bom, que bom. Rafael aí é 10, velho. Show. Igual eu te Bom, falei, se precisar da gente aí, tamo aí. da mesma forma, né? Tem meu contato, Eduardo Tento também tem aí, é só me chamar. Dentro do possível a gente responde aí. Show de bola. Alguém perguntou aqui, o acesso ao curso é por quanto tempo? É 1 ano. Tá? 1 ano de acesso aí. O A aqui, eu não sei quem é o A, só aparece a letra A aqui. Então é de 1 ano de acesso, tá? Então durante 1 ano aí, uma vez por mês também, como eu falei, vou tentar ver se os meus convidados aceitam para vir falar com os alunos também, hein? 1 hora e pouquinho aí, trocar uma ideia. O que mais? Alguém tem mais alguma dúvida ou quer expor alguma coisa? Estamos aí, aproveitem. Eu já passei daquela 1 hora que eu queria falar com vocês aí, mas estamos aí, estou à disposição de vocês. Mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Se quiserem perguntar depois, eu vou liberar lá no grupo VIP, lá no WhatsApp, eu vou liberar para que todo mundo possa bater um papo, tá? Eu deixei fechado para evitar poluir o grupo, mas a partir de hoje eu já deixo liberado lá, e aí, inclusive eu vou botar o link lá no grupo também, para quem tiver ainda um pouco indeciso, quiser conversar comigo, me chama lá depois, ou chama alguém da minha equipe ali, lá nos administradores lá, pode trocar uma ideia comigo no particular depois aí que a gente bate um papo, não tem problema. Ninguém tem mais dúvida, então vou encerrar. Então, eu tô com fome, tô com sede, tenho que jantar. Se alguém mais estiver nesse ritmo aí também, a gente dá por encerrado. Então, quem tá com a câmera ligada aí, era isso então, gurizada? Certo? A Melissa, não quer falar nada, Melissa? Tu que já foi aluna também, tu apareceu da agora, né? Melissa também foi uma das poucas mulheres que até hoje já apareceu nos meus cursos aí também, né? Show de bola. Não vai quer falar nada, Melissa? Tá tímida? Não, ela tá tímida, tem muita gente aí, é por isso, é por isso. Então tá, gente. Obrigado mais uma vez de coração. Já temos alguns inscritos aí, tá? E aí, posterior lá no grupo, a gente bate um papo aí, tá bom? Pessoal, obrigado a todos aí, boa noite. Fiquem com Deus aí. Quem já se inscreveu, a gente fala no grupo lá. Valeu!